Bem, meus amigos, nós separamos um bloco para tratarmos de modo mais detalhado a respeito dos atos administrativos discricionários. A gente sabe que os atos discricionários se contrapõem aos atos vinculados, e nos atos discricionários, a administração, o gestor público, ele goza de uma certa liberdade para decidir ali se ele vai praticar o ato, como é que ele vai praticar o ato, tá legal? E esta certa liberdade, né, não é uma liberdade absoluta, não é uma liberdade plena, é uma liberdade condicionada. O gestor público pode decidir dentro de certos limites, dentro de uma zona que foi estabelecida pela própria lei. Bacana? Esta decisão, meus amigos, que o gestor público exerce, né, esse poder de decisão que se manifesta nos atos discricionários, se faz presente justamente em dois dos elementos que nós estudamos anteriormente. Olhem só, se nós formos comparar aqui de um lado um ato vinculado e do outro um ato discricionário, nós vamos perceber que a distinção entre eles se materializa aqui nestes dois elementos, no motivo e no objeto. Tá legal? Então, nos atos vinculados, motivo e objeto são elementos vinculados. Nos atos discricionários, nós teremos três elementos vinculados, competência, finalidade e forma, e ao final, motivo e objeto serão elementos discricionários deste ato. Então, esta discricionariedade, essa liberdade de decisão, irá se manifestar justamente aqui nesses dois elementos, motivo e objeto. É legal? E é nestes dois elementos que vai se manifestar, meus amigos, o chamado mérito administrativo. O chamado mérito administrativo, ou seja, é justamente o juízo de conveniência e oportunidade que faz o gestor público e se manifesta nesse mérito, nesse juízo de mérito que é feito. Nós vamos recapitular aqui um exemplo que nós já demos anteriormente, mas para que vocês percebam na prática a valoração de motivo e objeto que é feita em atos discricionários. Tá legal? E o exemplo que eu costumo dar, meus amigos, é justamente a licença para tratamento de interesses particulares. Legal? Que muita gente chama lá de LTIP, licença para tratamento de interesses particulares. Mas se a gente vai examinar ali os vários estatutos de servidores do Brasil, né, vários deles possuem sim esta licença para o servidor público tratar de interesses particulares. Como é que funciona aqui essa licença? Rapidamente, meus amigos, é uma situação em que o servidor ele quer se afastar da repartição, ele quer parar de trabalhar ali durante um tempo, tá legal? E claro, ele vai ficar sem receber a sua remuneração. Essa é uma licença não remunerada. Agora, o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se nós formos lá na Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, né, que rege o vínculo ali dos servidores federais, nós vamos observar que a licença para tratamento de interesses particulares, ela é concedida a critério da administração pública. E quando o legislador diz que essa licença é concedida a critério, ele está dizendo que aqui nós estamos diante de um ato discricionário. Tá legal? Então imagine só, eu sou servidor público, eu chego ali para o meu chefe e falo, chefe, estou cansado aqui do trabalho, eu quero agora empreender, eu quero ficar 3 anos viajando pelo mundo. Tá legal? Então faz o seguinte, me dê aí uma licença para eu tratar de interesses particulares. Tá legal? Então você requer ali para a autoridade competente, passa pela chefia, e o que vai acontecer? O seu chefe, o seu órgão, pode deferir ou pode indeferir aquela licença, já que ela é concedida a critério do poder público. Muito bem. Segura aí. Olha só, pessoal. Vamos supor que o seu pleito vai ser atendido. A sua licença, ela vai ser atendida. Tá legal? E quando a administração pública, quando o seu órgão for decidir por conceder essa LTIP, essa licença a você,
ele vai fazer o seguinte: bem, por qual motivo, quais são as razões de fato e de direito que estão me levando a deferir, a autorizar essa concessão de licença? E ele vai valorar, né? Vai decidir lá, bom, qual que é o motivo, né? Primeiramente eu tenho lá o artigo X, lá do Estatuto, lá da Lei 8.112, né? E eu tenho que este servidor aqui é um servidor com ótimo desempenho profissional, né? Ele tem um bom histórico aqui na nossa repartição pública. Outro motivo que eu posso elencar é que nós estamos realmente num período de excesso de servidores. Está sobrando servidor, né, e faltando trabalho para tanta gente. Então, é do interesse da administração realmente botar alguém ali para fora, né, parar de pagar aquela pessoa, ele não fará falta. Tá legal? Então, eu vou, né, descrever e valorar, né, esses motivos. Tá legal? Fica ali a dúvida entre motivação e motivo, né, mas eu tenho ali uma certa liberdade para motivar, né, e para valorar quais são os motivos que estão me levando a autorizar aquela licença. Tá legal? A deferir, conceder aquela licença. E além disso, quando a gente fala em objeto, o objeto são justamente os efeitos jurídicos imediatos do ato. Então, naquele caso, eu vou poder decidir se vou conceder ou não a licença, se eu vou conceder uma licença de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, tá legal? Então, esta decisão, né, este é um ato que comporta esta decisão, então é um ato discricionário, e esta possibilidade de decisão vai se manifestar aqui nestes dois elementos, motivo e objeto. Tá legal? Então, apenas aí a título de introdução. Agora, meus amigos, nós vamos adentrar aqui em alguns elementos, né, sobre o mérito administrativo e especialmente sobre o controle judicial do mérito administrativo. Legal? Esse mérito administrativo, né, nós já comentamos, é justamente a valoração de conveniência e oportunidade na prática daquele ato administrativo. Dentro de uma zona de liberdade, dentro de alguns limites que a lei confere, tá legal? É que aqui dentro, ó, o gestor público goza de certa liberdade para decidir. E essa liberdade para decidir, nós chamamos aqui de discricionariedade. Tá legal? Então, tudo isso se materializa ali nos elementos motivo e objeto. E como é que eu sei, Daudi? A grande pergunta que pode surgir é, Daudi, como é que eu sei se aquele ato, né, que eu preciso praticar, se ele é um ato vinculado ou se ele é um ato discricionário? E aqui não tem mistério, isso aqui cai em prova. Nós já comentamos anteriormente, mas grave aí. O ato será discricionário ou quando a lei expressamente assim disser, a critério da administração pública, é concedida licença, pode ser concedida licença, tá legal? E aí é a lei prevendo expressamente a possibilidade de decisão. Bacana? Outro caso, né, a outra hipótese é quando a lei utiliza de conceitos jurídicos indeterminados. Legal? Ela diz lá, por exemplo, que o servidor vai receber uma sanção se ele praticar uma conduta escandalosa. Opa, o que é escandalosa, Daudi? Bom, aí caberá ao gestor público, dentro de alguns limites, dentro, obedecidos alguns parâmetros, decidir se aquela conduta praticada pelo Daudi, se ela foi escandalosa ou não, e aí aplicar a devida penalidade. Tá legal? Então são as duas hipóteses em que nós teremos atos discricionários. Muito bem. Amigos, nós sabemos que no Brasil vigora o sistema de controle dos atos administrativos de jurisdição única, o sistema inglês de jurisdição única. E nesse sentido, o artigo 5º da Constituição Federal nos diz que nenhuma lei, a lei não pode privar ou obstar que se leve a conhecimento do judiciário as lesões a direitos ou meras ameaças de lesões a direito. Então, nós temos que no Brasil, o judiciário, dentre todos os papéis que ele exerce também o papel de realizar o controle
sobre a atividade administrativa. Legal? Qualquer um que se sentir lesado pode ir lá, né, bater na porta do juiz, chega lá na vara federal, chega lá na vara estadual e diz, olha, está sendo praticada uma ilegalidade aqui. Eu tenho um direito, esse meu direito está sendo lesado. Né? Então, senhor juiz, tome uma providência aí e faça valer a lei. Tá legal? Imagine só, você está participando de um concurso público, né? Na verdade, você já participou de um concurso público, o concurso foi homologado, você é o primeiro, né? Você é o primeiro colocado lá na lista de aprovados. Legal. Então, quando a administração começar a nomear, ela deve começar por você, não é verdade? Mas imagine aí por uma eventualidade, né? O prefeito lá daquele município, o governador do estado, salta você e já começa a nomear a partir do segundo colocado. Meus amigos, você tinha um direito subjetivo de precedência, de preferência sobre o segundo colocado. Então, a partir daquele momento, um direito subjetivo seu foi violado e você pode, né, levar aquela violação de direito a controle, a conhecimento do judiciário, né, e a partir daí nós teremos o judiciário controlando, exercendo um controle sobre aquele concurso público, sobre aquela atividade administrativa. Tá legal? E este controle que o judiciário faz, né, ele faz, olhem só, tanto sobre atos vinculados, legal? Como também sobre atos discricionários. É isso aí. Não é porque o ato discricionário, né, no ato discricionário há uma certa liberdade que o juiz não pode examinar aquele ato que foi praticado. Tá legal? Então, a primeira observação que eu faço é que este controle que o Poder Judiciário faz sobre os atos administrativos alcança tanto atos vinculados como atos discricionários. Anota aí. A segunda observação é que, vejam só, quanto ao aspecto do ato administrativo que é controlado, o controle pode ser um controle de legalidade ou um controle de mérito. Tá legal? Eu costumo dizer que é o seguinte, olha só, existem dois óculos. Legal? Eu tenho um óculos ali, né, que eu posso usá-lo para examinar se determinado ato foi praticado de acordo com a lei. Tá legal? Então são esses óculos que vão permitir checar a validade, a conformidade daquele ato administrativo com a lei. Legal? E quando eu estou usando esses óculos da legalidade, né, estou realizando justamente o controle de legalidade, basicamente estou aferindo se o ato está de acordo com a lei. Bacana? Por outro lado, é possível que se controle, né, se verifique ali se o ato administrativo ele está atendendo ao interesse público, se ele foi conveniente, né, se ele é oportuno. Legal? Então aí eu estarei usando os óculos de mérito. E aí eu estarei fazendo o controle de mérito dos atos administrativos. É um ato que é legal, tá legal? Não tem nenhum defeito naquele ato administrativo, mas simplesmente ele não é mais oportuno, não é mais conveniente. Tá legal? Imagine só, aquela licença para tratamento de interesses particulares, né? A licença foi concedida e passados ali 6 meses, um ano, o que aconteceu? O volume de trabalho na repartição pública quadruplicou. Então, o que acontece? Eu posso revogar aquela licença para tratamento de interesses particulares concedida anteriormente, né, e chamar, olha, você que está aí de licença, olha, a sua licença não atende mais ao interesse público, ela não é mais conveniente, então, olha só, pode voltar para cá. Legal? Então, é possível que eu controle o ato administrativo sob esses dois prismas, o prisma da legalidade e o prisma do mérito, conveniência e oportunidade. E o grande detalhe que nós temos aqui no controle judicial, né, dos atos administrativos é que o controle judicial limita-se ao controle de legalidade. Legal? Enquanto administrador público, enquanto administração, ela tem dois óculos, ela pode usar os óculos do mérito e os óculos da legalidade. O juiz, meus amigos, ele apenas possui os óculos da legalidade. Legal? Ele não tem essa prerrogativa de exercer o controle do
mérito daquele ato administrativo que foi praticado. Ao menos não no exercício de sua função típica, que é a função jurisdicional. Tá legal? Então, olha só, vamos passar aqui para a tela para que isso fique bem claro. O Poder Judiciário, meus amigos, quando estiver exercendo a sua função típica, que é a função julgadora, função jurisdicional, judicante, tá legal? Ele não poderá realizar controle de mérito dos atos administrativos. O controle judicial dos atos administrativos, ele se circunscreve, ele se restringe ao controle de legalidade. Então, o juiz, ele não vai sair avaliando ali, examinando se aquele ato é conveniente, é oportuno, né? Ele apenas vai checar se o ato foi praticado de acordo com a lei. Tá legal? Ou se há ali algum dispositivo legal, regimental, que foi eventualmente contrariado. Tá legal? Então, o controle judicial será apenas de legalidade, não de mérito. E tem um outro detalhe sobre o controle judicial dos atos administrativos, que acaba também o distinguindo do controle administrativo. É o seguinte, o controle judicial, como regra, ele depende de provocação. Tá legal? Em regra, meus amigos, o judiciário age apenas quando for provocado. É aquela história da inércia do juiz, a inércia do poder judiciário. Legal? Então, o judiciário, esse controle judicial, além de se restringir à legalidade, apenas mediante provocação e não de ofício. Legal? E agora vem o que você realmente precisa anotar para acertar as questões de prova sobre controle judicial de atos discricionários. Olha só, a gente já viu que o judiciário, quando provocado, pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos e não o controle de mérito. Tá legal? E mais? Olhem só. O judiciário poderá aferir a legalidade do exercício do poder discricionário por parte do administrador público. Daldi, esse segundo ponto eu não entendi. É o seguinte, pessoal. Olha só, a gente já viu que discricionariedade significa que a lei estabelece um limite, legal, vamos desenhar aqui em roxo, limite dado pela lei. O limite dado pela lei, legal, e o gestor público, ele pode tomar qualquer decisão que esteja aqui dentro desses limites. Bacana? Então imagine o seguinte, imagine que a licença para tratamento de interesses particulares, o máximo dela, previsto em lei, é de 3 anos. Legal? Então, olha só, o limite estabelecido aqui pelo legislador foi uma licença de, no máximo, 3 anos. Legal, Daldi. Beleza. O que aconteceu na prática? Meus amigos, o administrador público, ele, enfim, aloprou e praticou um ato que estava aqui, ó. Por quê? Ele concedeu uma LTIP, uma licença para tratamento de interesses particulares, por 4 anos. Legal? Então, o que aconteceu? Era um ato discricionário? Era. Ocorreu aqui o controle judicial do ato discricionário? Ocorreu. Né? Alguém levou aquela ilegalidade, ao conhecimento do juiz. Bacana. E o juiz examinou aquilo e falou, olha, o máximo previsto em lei é de 3 anos, você praticou um ato concedeu ele uma licença de 4 anos. Este ato é ilegal. O juiz anula, o juiz determina que seja anulado. Tá legal? Então, o que vai acontecer é que ao exercer esse poder discricionário, ou seja, ao praticar atos discricionários, o juiz vai poder examinar os aspectos de legalidade daquele ato discricionário. Bacana? Então, ele vai poder examinar aqui os limites, né, se os limites dados pela lei, eles estão sendo estabelecidos. Legal? Outro ponto que o juiz poderá examinar, que o controle judicial poderá examinar. Olha só, o ato administrativo, ele possui lá 5 elementos, verdade? Eu tenho lá competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora, olha só, eu sei que motivo e objeto são os atos discricionários. Aqui nos atos são os elementos discricionários, aqui nesses atos, ao passo que competência, finalidade e forma são sempre elementos vinculados. Então, percebam
que, mesmo nos atos discricionários, nós teremos uma série de questões de legalidade, de legitimidade. Mesmo no ato discricionário, o juiz pode identificar, opa, quem concedeu essa licença aqui, ó, foi uma autoridade que não era competente. Tá legal? Competência, elemento vinculado, foi desrespeitado, o ato pode ser considerado ilegal. Tá legal? Então, a finalidade, né, aquele ato deveria ter sido praticado para atender uma finalidade prevista em lei e foi praticado buscando outra finalidade, uma finalidade diversa. Né? E mesmo sendo um ato discricionário, o juiz pode adentrar ali para examinar a legalidade daquele ato discricionário, do exercício do poder discricionário. Bacana, esse é um ponto-chave, né, para a gente entender aqui como é que se dá o controle judicial dos atos discricionários. Bacana? E para a gente fechar aqui, vamos ganhar aqui um pouco de espaço. Vejam só, neste controle dos atos discricionários realizados pelo juiz, é muito comum que o juiz vá se utilizar de dois parâmetros, legal? Dois critérios para saber se a atuação, se o ato administrativo foi legítimo, foi legal ou não. Legal? Então é muito comum que ele se utilize dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para verificar se a discricionariedade do gestor público foi exercida do modo que prevê a lei. Querem um exemplo? Olha só. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Imagine que você é um servidor público, né, e você é realmente muito aplicado, muito diligente, né, você está sempre ali fazendo o seu trabalho direitinho, né, se capacitando, enfim, tendo boa produtividade. E em um único dia, você chegou na repartição pública 1 hora atrasado. Legal? Essa foi sua falha. Né? Chegou ali 1 hora atrasado. E, enfim, você chega ali para o chefe e fala, poxa, chefe, me desculpa, eu cheguei 1 hora atrasado, tive um problema em casa, enfim, e o seu chefe vira para você e fala, olha, eu não quero nem saber. Chegou 1 hora atrasado? Muito bem. Ele vai lá e já instaura de imediato, né, uma sindicância ou até mesmo um PAD, né, um processo administrativo disciplinar, e aplica a você uma suspensão extremamente dura. Aplica lá uma suspensão por 30 dias, claro, sem remuneração. Tá legal? E aí, né, essa é a situação que se coloca. Foi praticado um ato administrativo, esse ato é o ato que aplicou uma sanção naquele servidor público que chegou 1 hora atrasado. Legal? E nós vamos ver que o gestor público, né, a autoridade, ela normalmente goza ali de certa liberdade para definir ali qual que é a sanção que vai ser aplicada ao agente público, né, para dosar ali se vai ser uma suspensão de 1 dia, 5 dias, 20 dias, 30 dias, 90 dias. Tá legal? Então ela goza ali de uma certa liberdade para fazer a chamada dosimetria da pena, valorar ali, decidir exatamente qual é, né, a intensidade da penalidade que eu vou aplicar. Legal? Então, fazendo uso do seu poder discricionário, aquela autoridade acabou aplicando a você uma suspensão de 30 dias por um simples atraso de 1 hora. E a grande pergunta que surge é, vem cá, Daldi, será que aquela sanção que foi aplicada foi razoável? Foi proporcional à falta cometida? E é muito fácil nós percebermos que não foi. Na verdade, algo talvez de baixa gravidade, né, que talvez não tenha nem resultado prejuízos ao serviço, acabou ocasionando uma penalidade consideravelmente dura para aquele agente público. Então, daí a gente percebe que aquela sanção, aquele ato que foi praticado, é um ato esdrúxulo, é um ato desarrazoado. E esta conclusão, ela decorre do controle de legalidade daquela sanção que foi aplicada. Eu vou controlar, eu vou checar a legalidade, a legitimidade daquela sanção, vejam só, à luz destes dois parâmetros aqui, da razoabilidade e da proporcionalidade. Bacana? Vamos lá, meus amigos. Agora, apesar de nós já termos mencionado que o juiz pode sim controlar atos discricionários, desde que seja com os óculos da legalidade,
Bacana? Tem um detalhe. Amigos, quem deve manifestar o mérito administrativo, quem deve valorar ali conveniência e oportunidade para praticar o ato discricionário é o administrador público, é o gestor. Legal? Não é o juiz. Então é por isso que a gente diz que o juiz não poderá substituir o mérito do administrador, tá legal? Aquele que está contido no ato praticado pelo seu. Então, o juiz pode, no máximo, determinar ali que aquele ato seja anulado, ele pode anular o ato discricionário, mas ele não pode dizer, olha, foi aplicada aqui uma sanção de tantos dias, foi uma sanção muito dura, por essa falha aqui eu vou arbitrar uma sanção desse tamanho. Então, o que nós temos é que o juiz não pode substituir o mérito do administrador pelo mérito do juiz. Tá legal? Porque realizar ali esse juízo de mérito, de conveniência e oportunidade é uma prerrogativa do administrador, daquele que está exercendo a chamada função administrativa e não daquele que está exercendo a função jurisdicional. Tá legal? Então anotem isso aqui vai permitir que vocês acertem um sem número de questões de prova a esse respeito. Querem ver como isso cai em prova? Venham aqui comigo na tela. Vamos fazer aqui algumas questões de prova sobre este tema. Então diz lá este examinador que em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, é o nosso assunto aqui, não se permite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. E aí, meus amigos, isso aqui está errado. Legal? Isso aqui está errado porque a gente sabe que desde que seja em relação a aspectos de legalidade, desde que seja um controle de legalidade, o juiz pode sim examinar os atos administrativos discricionários. Legal? Então, essa afirmação está errada. Mais uma, para a gente fechar aqui esse bloco. Como é disso, o controle judicial dos atos administrativos diz respeito a aspectos de legalidade. Bacana, controle judicial, aspectos de legalidade. Descabendo a avaliação do mérito de atos discricionários. Beleza. Considere a situação hipotética em que, em sede de uma ação popular, a ação popular é um instrumento, justamente do controle. Vamos ajustar tudo isso aqui. A ação popular é justamente um instrumento do controle judicial. Legal? Em sede de ação popular, foi proferida uma decisão judicial anulando o ato de fechamento de uma unidade básica de saúde, tendo em vista que restou comprovado que os motivos declinados pelo secretário de saúde para a prática do ato, que era a ausência de demanda da população local, estavam em total desconformidade com a realidade. Referida decisão afigura-se, ou seja, essa decisão judicial afigura-se. E aí a gente tem que avaliar que este ato administrativo, o ato administrativo que se questiona, é justamente aquele que determinou o fechamento da unidade básica de saúde. Legal? Então, é um ato administrativo discricionário, O secretário de saúde ele tem ali uma certa liberdade para decidir ali o que fecha, o que abre, enfim, para fazer ali a gestão do Serviço Municipal de Saúde. Era no município, do Serviço de Saúde, secretário de saúde, não falo se era municipal ou estadual, mas nesse sentido ele goza sim de uma certa liberdade para justamente fazer ali o juízo do mérito administrativo. Agora, se o que ele alegou está contrário ao que de fato existe, se os fatos alegados por ele, se os motivos alegados por ele não são motivos verdadeiros, nós estamos diante de um ato administrativo que pode sim ser questionado, inclusive à luz da teoria dos motivos determinantes, já que a administração se vincula aos motivos que ela alegou para a prática do ato administrativo. Então vejam só, esta decisão judicial, ela afigura-se legítima, bacana, na letra A, apenas se comprovar desvio de finalidade na prática do ato, sendo descabido o controle judicial do motivo invocado pela autoridade prolatora. Isso está errado, pessoal.
Por quê? Porque mesmo nos atos discricionários, né, mesmo em atos vinculados, se houve ali uma motivação daquele ato administrativo, terá lugar a teoria dos motivos determinantes. Então, o controle judicial não vai se limitar ao desvio de finalidade. Legal? Vai checar ali a validade, né, a veracidade dos motivos que foram alegados. Na letra B, decisão judicial é legítima, olha só, inclusive aqui com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial. É isso aí. A letra B é o nosso gabarito. Legal? Então, no exercício desse controle de legalidade, pode também o juiz controlar os atos discricionários. O que ele não pode é substituir o mérito do administrador pelo mérito do próprio juiz. E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco sobre atos discricionários e respectivo controle judicial.